mostrar para vocês como acessar. Então, vocês imaginam que todos já têm o seu login e sua senha. Quem não tiver, procura a secretaria do seu polo para poder ter esse material, esse conteúdo. Tá legal? Esse acesso, né? E a partir do momento que você acessa pelo portal novo, essa é a tela inicial. O portal do aluno é esse aqui. O que a gente vê aqui? Nessa tela inicial, a gente tem acesso a alguns atalhos aqui, tá? Para você visualizar suas notas, avisos, compromissos. Aqui fica lançado algumas datas importantes do seu semestre, informações financeiras e solicitações, que são aqueles atendimentos, chamados que você pode abrir por aqui. Falando do curso em si, você vai ter acesso por aqui, ó, clicando em estudar. Clicando em estudar, a gente cai nessa tela aqui, que é onde a gente vê as disciplinas do semestre que a gente está estudando. Então, ó, esse acadêmico aqui, ele está fazendo o primeiro semestre do curso de administração e a primeira disciplina é a disciplina de empreendedorismo, como eu disse lá anteriormente no meu exemplo. A gente nota aqui nessa primeira tela que tem essa bolinha azul com o número 4. Isso aqui é, como eu disse também que alguém me perguntou, é a notificação de que dentro dessa disciplina de empreendedorismo existem 4 atividades que estão próximas ao vencimento. Ele não me fala quais são, mas eu posso entrar, clicar aqui em ações e ver os prazos dessas atividades e com isso eu poder me basear, tá, em relação ao que está próximo do vencimento. Legal? E aí, como que eu entro na disciplina? Eu clico aqui no nome dela e eu vou abrir todos os conteúdos da disciplina de empreendedorismo. E aí vocês vão notar que aqui do lado direito estão todos eles de forma misturada aqui, né? Todas as atividades que você tem dentro dessa disciplina. Então, já vou dar a primeira dica, o primeiro macete aqui para vocês. Aqui, à esquerda na tela, você tem a tela de filtros. Deixa tudo desmarcado aqui nas atividades, ó, tipos de atividade. Desmarca tudo, tá? E aí você vai ver que sumiu tudo aqui do lado direito. E aí a gente vai iniciar a nossa rotina de estudos, tá? Então, esse aluno aqui do curso de administração, ele é do 100% online e ele teria a aula 2 da disciplina de empreendedorismo acontecendo amanhã, dia 19. Entendendo isso, eu pergunto para vocês, o que eu devo fazer nesse momento, sabendo que amanhã eu tenho a aula 2 da disciplina de empreendedorismo? Mandem no chat aí. Ninguém? O que eu devo fazer para me preparar para a aula 2 de empreendedorismo que acontece amanhã? Vai lá, tá começando a chegar. Conteúdo web, selecionar o quê? Isso que eu estava querendo entender. Valesca, agora que você vai entender, então. Então tá, sabendo que amanhã eu tenho a aula 2 da disciplina de empreendedorismo, hoje eu vou me preparar para essa aula 2. De que forma? Primeiramente, realizando a etapa pré-aula. O que a gente faz no pré-aula? A gente faz primeiro a leitura do conteúdo web relacionado àquela aula. Então vem aqui, ó, marco só conteúdo web aqui. E aqui aparecem os 4 conteúdos web disponíveis. Como amanhã é minha aula 2, eu venho aqui no conteúdo web 2. Tá legal? Clico aqui nos materiais externos. E aí vai abrir esse conteúdo. Então, estou aqui com a unidade 2, seção 1. Nesse conteúdo web, além de texto, a gente pode ter vídeos também, tá? Como está sendo visto aqui na tela, ó. Tem um vídeo passando.
sobre esse conteúdo de ciências sociais aplicadas, disciplina de empreendedorismo. Tá? Passo aqui os slides, faço a leitura do conteúdo, assisto os vídeos. Com isso, eu faço a leitura da seção 1, da unidade 2, seção 2, seção 3, seção 4. Esse aqui é o conteúdo web relacionado ao pré-aula da aula 2. Depois de fazer a leitura do conteúdo web, o que mais eu devo fazer? Eu devo fazer a leitura da unidade 2 do material didático. Onde eu encontro o material didático? Desmarco tudo aqui novamente e marco só leitura. Materiais externos aqui, ó. Empreendedorismo. Esse aqui é o livro didático dessa disciplina de empreendedorismo. A gente está se preparando para a aula 2, então eu vou ler a unidade 2, que a gente viu lá que o conteúdo web também é correspondente à unidade 2. Então, começa aqui na página 57. Coloco aqui o número da página. Unidade 2. Esse é o conteúdo que corresponde à teleaula 2, que eu vou assistir amanhã. Faço a leitura desse conteúdo, faço a leitura do conteúdo web, estou praticamente pronto para assistir a aula. Preciso somente terminar o meu pré-aula e eu faço isso agora realizando a atividade diagnóstica, que é a atividade pré-aula. Eu entro aqui em atividade diagnóstica 2, que ela corresponde ao conteúdo web 2, a unidade 2 do material didático, e vai me preparar para a teleaula 2 dessa disciplina. Clico em iniciar, e aqui são 4 questões que eu faço a leitura prévia aqui, identifico quais as respostas que eu quero assinalar como correta. Estando certo dessas respostas, eu clico aqui em ir para a atividade e começo a responder cada uma delas. Tá? Lembrando que a atividade diagnóstica não é uma atividade avaliativa, mas sim uma atividade para fixação de conteúdo. Tá legal? Porém, o fato de eu realizar essa atividade diagnóstica vai me gerar pontuação no engajamento, assim como a leitura do conteúdo web também me gera pontuação de engajamento. Fiz isso, fiz a leitura do conteúdo web, fiz a leitura da unidade 2 e fiz a atividade diagnóstica 2, encerrei o meu pré-aula, encerrei a minha preparação para a aula 2. E aí eu volto aqui para o portal e vou, amanhã, quando essa aula estiver disponível, vou assistir a teleaula, a videoaula 2. Tá? Notem, tá aqui, ó, dia 19/2, o período que vai ser disponibilizada essa teleaula. Notem que não tem o vídeo aqui ainda disponível, tá? Mas da teleaula 1 tá aqui. Só clicar em vídeo, que vai aparecer, e aí você consegue assistir a videoaula daquela aula, aquele conteúdo que você se preparou. Legal? Você comentou de romper. Além da teleaula, da videoaula, como eu disse, a gente tem a aula atividade, que é uma outra atividade para fixação de conteúdo. Você acessa ela aqui, ó, em arquivos. Tem aqui aula atividade para aluno com acessibilidade, que precisa de letras maiores. Caso não seja a sua necessidade, é só clicar nesse arquivo de aula atividade aluno. Vai abrir um arquivo PDF. E aqui vai ter uma atividade para você exercitar o conteúdo que você acabou de fazer a leitura e de assistir a teleaula. Tá legal? Feito isso, encerramos o segundo momento, o momento de teleaula, e aí iremos para o último momento pós-aula, onde a gente realiza qual atividade? Mandem aí para mim no chat, vamos ver se vocês pegaram essa explicação lá no início. Qual atividade nós realizamos no momento pós-aula, no terceiro momento? Acho que está com um delay no meu chat aqui em relação ao que vocês
Estão mandando, demora um pouquinho para chegar para mim. Aula atividade? Não, Amâncio. Aula atividade a gente faz dentro do segundo momento, dentro da teleaula, né? Então a gente assiste a videoaula e realiza a aula atividade, que foi essa que eu acabei de abrir aqui. Atividade diagnóstica a gente faz na pré-aula, Lucas. É a atividade que nós realizamos lá no pré-aula, depois de fazer a leitura do conteúdo web e depois de fazer a leitura da unidade do livro correspondente. Então, no pós-aula, no terceiro momento, após assistir a videoaula, nós vimos aqui na explicação que a gente realiza a atividade de aprendizagem. Então, como eu fiz a leitura do conteúdo web 2, li a unidade do material didático de número 2 e assisti a videoaula 2, eu venho aqui e fecho essa aula 2 realizando a atividade de aprendizagem de número 2. Iniciar. Da mesma forma que a atividade diagnóstica, 4 questões não são avaliativas, apenas para fixação de conteúdo, porém a realização delas me dá pontuação de engajamento. Leio, ir para a atividade e respondo elas. Feito isso, encerrei o ciclo de aprendizado da aula 2. Na próxima semana, dia 26, eu vou ter a aula 3 dessa disciplina de empreendedorismo. Vou iniciar novamente o mesmo processo de estudos, tá? Volto aqui no portal, conteúdo web 2, ou conteúdo web, né? Procuro o conteúdo web 3, faço a leitura dele, termino a leitura, vou no material didático, no livro, abro aqui o livro, vou para a unidade 3, vejo aqui no sumário onde começa a unidade 3 do livro, página 113, coloco aqui, sempre coloca duas páginas a mais, olha lá, ó. Página 115, plano de negócios, começa aqui o conteúdo dessa aula 3. Fiz a leitura da aula 3, volto aqui para o portal, ainda no pré-aula, realizo a atividade diagnóstica de número 3. Fechou a atividade diagnóstica 3? No dia 26, deve liberar aqui no portal a sua teleaula 3. Você vem aqui, deixa marcado só a teleaula, assiste a teleaula, realiza a aula atividade. Depois disso, vamos para o terceiro momento, para fechar o ciclo da aula 3, que é realizar a atividade de aprendizagem de número 3. E assim por diante, para todas as disciplinas, para cada uma dessas aulas que você tem em todas elas. Conseguiram entender essa dinâmica de estudos, pessoal? Vou dar uns minutinhos para vocês me responderem aqui no chat e me questionarem caso tenha alguma dúvida quanto a isso. Nessa ordem fica muito mais fácil, A partir do momento que a gente entende a dinâmica de estudos, as coisas vão começando a clarear. No começo é normal a gente ficar meio afobado, meio desesperado, querer dar conta de tudo de uma vez. E aí a gente entende que a gente precisa organizar uma rotina, organizar os nossos estudos e seguir uma sequência, porque tem todo um método de estudo, de ensino por trás disso, né? E a partir do momento que a gente segue essa sequência, a gente vai embora. Nenhuma dúvida quanto a isso? Então vamos seguir. Beleza, já fiz toda a sequência de pré-aula, pós-aula, de assistir às aulas. E aí no portal eu tenho outras atividades para fazer também, dentro da disciplina, tá? Então, na disciplina de empreendedorismo ainda, eu tenho aqui a avaliação virtual. Como eu disse, cada disciplina tem 2 avaliações virtuais, a avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2. Cada uma delas com o seu período específico de realização. Então, aqui nesse nosso exemplo, de 7/2 a 7/3, fica disponível a avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2 de 7/2 a 14/3. Clico aqui em iniciar. Vejo de forma prévia as questões. E aí clico em ir para a atividade para responder.
Aqui são 5 questões, e aqui sim são avaliativas, né, essas questões. Posso ter em cada uma dessas avaliações até 1.500 pontos, tá legal? E essa nota vai somar ao final do semestre para dar a minha nota final da disciplina. Então, até 1.500 pontos para ambas as avaliações. Caso eu perca o prazo de uma delas ou das duas, ou caso eu tire nota baixa e sinta a necessidade de melhorar a minha nota, eu tenho aqui embaixo as avaliações virtuais substitutivas, tanto a 1 quanto a 2. Percebam que o período é lá no final do semestre, ó, 31 de maio a 4/6, as duas, e de todas as disciplinas vai ser nesse mesmo prazo. E aí eu vou fazer quando tiver aberto, ó, ainda não está disponível, só vai estar disponível lá no momento que as questões forem abertas, liberadas. E aí eu vou fazê-las e, caso eu tenha nota inferior nas avaliações virtuais 1 e 2 às notas que eu tive nas avaliações substitutivas, essas notas vão ser substituídas pela maior nota, tá legal? E aí, com isso, eu fecho a minha pontuação de avaliação virtual, podendo chegar até 3.000 pontos, sendo que eu tenho 4 avaliações para poder contabilizar esses 3.000 pontos possíveis. Fechou a avaliação virtual, temos o fórum, que é aquela área de debate que eu disse, também com seu período aqui já estabelecido, ó, vai até o dia 28/2. Clico aqui em fórum, clico no nome do tutor, aqui já está a proposta de discussão para esse fórum. Faço a leitura, acesso os materiais de referência e vou atrás de responder essas questões aqui, nesse caso em específico, né, que o professor colocou. Clico aqui para responder e aí eu vou colocar as minhas contribuições. Lembrando que eu posso fazer até 2 postagens aqui. Tá legal? E aí a minha nota vai ser, minha atividade, minha contribuição vai ser corrigida e eu vou ter uma nota de até 1.000 pontos de fórum. Depois disso, nós temos aqui o engajamento. Como eu disse, cada atividade, você vê aqui a sua pontuação de engajamento. Cada atividade realizada vai te dar uma pontuação de engajamento. Então, assistir teleaula, tá? Assistir 40% numa teleaula deu 120 pontos. Realização de avaliação virtual, máximo 300 pontos. E assim por diante. Leitura de conteúdo web, máximo 600 pontos. E assim vai. Podendo chegar até 3.000 pontos. A prova presencial da disciplina, não é por aqui que você acessa a prova, tá? Por aqui você só se organiza quanto às datas dessas provas. Não é por aqui que você vai realizar ela online. No nosso canal aqui tem um vídeo explicando como você acessa a prova digital. Tá? Então, assistam esse vídeo aqui também, quando for o caso de realizar as provas digitais, que aí você vai ter todo o passo a passo de como fazer isso. Então, aqui já está programado a prova de primeira chamada para o dia 12 de março. Caso ele não faça essa prova de primeira chamada no dia 12, ele tem a oportunidade, desde que ele faça a solicitação e pague a taxa, de realizar a prova de segunda chamada. Não atingindo a pontuação mínima de 1.500 pontos na prova de primeira ou de segunda chamada, tem a prova de recuperação, que também já está agendada aqui, para a semana de 13/6 a 18/6. Tá? Aqui você consegue, então, se organizar quanto às datas da prova, né, da disciplina. E essa é a dinâmica para cada uma das disciplinas que você estuda ao longo do semestre. Terminou a disciplina, fez a prova, fez as atividades, passa para a próxima disciplina, ética, política e sociedade. Recomeça tudo de novo, desmarca tudo aqui, faz o pré-aula, aula e pós-aula de cada uma das aulas, das 4 aulas, depois faz as avaliações virtuais, fórum e a prova presencial, prova da disciplina. E assim vai até encerrar o semestre. Uma outra questão aqui importante para vocês visualizarem é o portfólio, que eu disse lá que alguns cursos têm, outros não têm nesse primeiro semestre, mas a partir do segundo semestre todos os cursos têm portfólio. Você acessa ele por aqui, atividades interdisciplinares. Tá?
E aqui vai ter um PDF com as orientações. Aqui, nesse caso, não está disponível. Você não possui atividades. Mas, caso apareça para você, você vai ver que tem um PDF lá com as orientações do que é para ser realizado neste portfólio. Tá legal? E assim por diante, você vai explorando tudo que tem aqui no seu portal tudo que tem aqui vai ser útil, né, ao longo do seu semestre. E é importante que você vá explorando para poder entender o funcionamento do portal do aluno. Um outro ponto aqui que você tem acesso à biblioteca digital, recomendo que vocês acessem aqui para fazer suas pesquisas, né, para poder acessar conteúdos extras, conteúdos além dos conteúdos didáticos em si, vão te auxiliar bastante. Aqui o financeiro, você consegue gerar os seus boletos de mensalidade por aqui. Solicitação de serviços, pedir documento, incluir DP, excluir DP, solicitar segunda chamada de prova, você faz por aqui. Aí explore o portal para você entender a sua dinâmica, o seu funcionamento, e sempre que tiver dúvida, não deixe de procurar o seu polo, que a equipe do polo é sempre a mais habilitada para te dar o suporte que você precisa. Feito isso, a gente encerra o nosso tour no portal.